Eu vou contar para vocês a minha experiência do batismo. Eu nasci na igreja. Essa frase é de alguém que é criado, os pais são adventistas. E eu me batizei por volta dos 8 a 9 anos. E tradicionalmente eu participava dos cultos, tudo certinho. Participava dos estudos. No dia do meu batismo, 5 minutos antes, enquanto alguns oram, enquanto alguns estão jejuando, eu estava brigando do lado de fora da igreja. Terminei de brigar, eu saí e fui fazer o quê? Batizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele momento, se você fosse o pastor e tivesse me visto brigando, você me batizava? Não? Nós iremos abrir a palavra de Deus agora no livro de João, capítulo 3, é uma história muito conhecida sobre o batismo. João, capítulo 3, eu gostaria que se você tivesse com a sua Bíblia ou o seu celular, você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, não perca tempo, e abra comigo no capítulo 3, o verso 2 em diante. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais como tu fazes, senão Deus não estaria contigo. O verso 3 diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos orar? Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, o local onde os Teus filhos param um pouco do seu tempo para ouvir a Tua palavra, para deixar o Teu Espírito transformar os nossos corações. E hoje estamos felizes pela decisão da Tua filha. Eu creio que no céu há festa, há alegria pela decisão de mais uma alma que agora faz parte do Teu reino. Que agora, nesse momento, nós possamos ter a iluminação e a compreensão da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Jesus, ele é surpreendido com a visita de Nicodemos, e ele chega em Jesus e diz assim: Jesus, os milagres que você faz, as curas, a sua palavra, a maneira como você vive, a maneira como você guia o povo é diferente das demais pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja, o formato tradicional da igreja, ele é frio. Jesus era totalmente contrário à maré. Ele não foi batizado, você vai ver comigo daqui a pouco, ele não foi batizado ou não foi inserido a princípio nas tradições entre os fariseus. Ele aparece aonde? No deserto. Ele tem um caminho totalmente diferente dos religiosos da época. E Nicodemos acha isso diferente. Ele percebe todos os sinais, as evidências de que Jesus era um ser, era um mestre diferente, tanto que ele chama ele de rabi, de professor. E aí ele continua dizendo, Jesus diz assim, olha, em verdade te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na continuação do verso, você vai perceber que Nicodemos, ele fala assim, nascer de novo. Nascer de novo. E qual que era a ideia, irmã Maria Abadia? A ideia era simples. Que ele tinha que ter uma nova mentalidade. Teria que recomeçar. Só que você tem que parar um momento. Para um professor conhecido na comunidade ouvir de humanamente falando, um carpinteiro, que ele agora tinha que deixar todas as crenças dele, que ele agora tinha que recomeçar, choca o coração dele. A princípio ele não entende, ele pensa, uai, Jesus, você quer que eu volte para a barriga da minha mãe? E Jesus até num tom de humor falou assim, uai, você é um cara tão inteligente, tão dotado, e você não está entendendo o que eu quero dizer? E aí, eu quero partir com vocês agora para um verso muito importante.
o verso 5. Olha aí o que diz o texto. Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse homem, gente, era um homem dotado de conhecimento. Conhecia os livros da palavra de Deus. Conhecia Gênesis, conhecia Êxodo, Levítico, conhecia os livros históricos. Era um homem estudado, dotado do conhecimento da palavra. Só que ele não era nascido do que, amigos? Irmãos? Exatamente, meu irmão. Não basta você emergido aqui, também tem que haver um nascimento espiritual. E eu quero contar uma história para vocês. Esse é meu primeiro ano de ministério. O ano passado eu fiz o meu evangelismo. E eu sou um ser humano normal. Eu sou um garoto com 24 anos de idade, que com 14 anos eu entendi que Deus me chamou para ser um evangelista, para pregar o evangelho, para capacitar pessoas, para expandir o reino dele. Só que eu tenho medos, tenho insegurança. Meu pai é um homem que desde que eu nasci, ele trabalha com evangelismo, plantio de igreja, mas eu não, eu só vi. Eu tinha medo de fazer uma coisa chamada apelo. E eu fui para Brasília, em Santa Maria. Meu primeiro evangelismo. E eu tinha que fazer um apelo para uma pessoa, um homem chamado Marcos. Eu tinha que fazer um apelo para ele, só que eu tinha medo de fazer o apelo para ele. Porque eu não acreditava em mim. Eu tinha dúvidas sobre mim. Eu lembro que eu estava no fundo da igreja, e aí eu falei, eu tenho que ir na casa do Senhor. E ia ser meu primeiro apelo. Meu primeiro apelo. E esse homem, o Marcos, ele já tinha mais de 8 anos que ele estava andando com pessoas que estudavam a palavra de Deus, semelhantemente à senhora irmã a Maria Badia. Já tinha ido anciões, pastores, na casa dele, fazer apelo para ele, dado mais de 3 estudos bíblicos para ele. Quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei, não vai dar certo. Vai dar errado. Eu saí da igreja, andei um km mais ou menos, e eu já fui com essa convicção, com medo de que ele ia dizer para mim, não. E mais, era um homem que conhecia a palavra, mas ele tinha vícios. Tinha vícios em jogos, em bebida, e tudo o que eu acreditava é que ele ia dizer o que para mim? Não. Não. Eu entrei na casa, conversei com a esposa, com o filho que era pequeno. A esposa e o filho eram da igreja, só ele que não. Eu entrei, sentei, cumprimentei, conversei cordialmente com ele e abri no texto. E eu quero mostrar para vocês os textos que eu li com ele. Quem me ensinou esses textos foram meu pai. Qual era a crença que eu tinha na minha cabeça, amigos? Que não ia dar certo. Que ele já disse não e ele vai dizer não para mim novamente. Que ele vai continuar na antiga vida dele. Era isso que eu pensava. Vocês querem saber o que aconteceu? Mas antes, eu quero mostrar para vocês alguns textos e levantar algumas perguntas. Por que eu tive que passar pelo batismo? Por que a irmã Maria Badia vai passar hoje pelo batismo? Essa é uma pergunta muito importante. Mas antes, por que Jesus, levanta essa pergunta, quais foram as provas, o que ele passou para tornar aquele digno de ser o meu Salvador? A maioria de nós aqui conhece bem a história. Quando nós abrimos a palavra em Marcos, capítulo 15, o verso 25,
nós entendemos que Jesus foi crucificado que horas, amigos? 9 horas da manhã. Logo em seguida, na hora sexta, o sol fez o quê? Quando você vê o verso 33, escureceu. E por volta da hora 9, que é 3 horas da tarde, o que aconteceu com Jesus? Ele morreu. O que nós entendemos é que Jesus, para se tornar o nosso Salvador, ele morreu por mim e por você. Só que fica meio estranho, é um recorte na história. Deixa eu explicar para você. O diabo, Satanás, o advogado acusador, ele lá no passado, em Gênesis, disse, ele queria colocar Deus na parede. Ele pensou, vou fazer Adão e Eva cair, vou provar para o universo, vou provar para Adão e Eva que Deus, ele não é bom. Ele pode ser justo, mas ele não é bom. Ele faz o quê? Faz Adão e Eva caírem, eles pecam. E Deus tinha dado uma ordem, se vocês comessem desse fruto, o que ia acontecer com eles? Certamente morreria. Então Deus agora tinha que cumprir com a palavra dele. E ele seria o quê, irmãos? Justo. Só que se Adão e Eva morressem, ele não seria o quê? Misericordioso. Satanás pensou, cheque, mate. Tiro certeiro. Agora vou provar para os anjos, para o universo, que Deus não é um Deus bom. Não é misericordioso. E o que ele faz? Ele deixa uma promessa. Que ele mandaria alguém para salvar quem? Adão e Eva. A humanidade. E nós entendemos aqui na história que Jesus faz o que, amigos? Morre por mim, morre por você, morre pela humanidade, para que todos aqueles que tinham a sentença da morte eterna agora tenham a oportunidade da vida eterna. A irmã Maria estava fadada a morrer eternamente. Eu sempre brinco, a senhora lembra do seu tataravô? A senhora sabe quem é o seu tataravô? A senhora consegue lembrar? Não. Todos nós aqui seremos esquecidos. Você e eu não conseguimos lembrar nem do nosso tataravô que faz parte da nossa família. Isso significa que a morte é a maior evidência do pecado, amigos. A morte é a maior evidência do pecado. E Jesus passou pela morte. E o mais importante é que ele passou e ele venceu a morte. E ele deu a mim e a você o direito da vida eterna. Talvez tenha alguém aqui na igreja hoje que veio com um coração triste, desesperançado porque perdeu um parente na pandemia. Deixa eu dizer para você, Jesus venceu a morte. Você tem a esperança não em um governo de esquerda, não num governo de direita, mas em Jesus. Ele venceu a morte, ele é a solução para a humanidade, amigos. Então qual é a pergunta? Qual é a prova que Jesus passou? A morte. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele não caiu, ele é justo, e ele provou para o universo e provou para Satanás que ele era bom, mas também era o quê? Justo. Amém, igreja? Isso é motivo de alegria. Isso é o que transforma as pessoas. O que devo fazer para ser salvo? Nós compreendemos em João capítulo 3, verso 16, esse é um texto conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o que, amigos? A vida eterna. Qual que é a ação do ser humano diante do sacrifício de Jesus? Da vitória dele na morte? Crer. A irmã Maria Abadia hoje crê perante a igreja e a família em Jesus. Ela acredita que Jesus pode salvar ela acredita que Jesus pode salvar a sua sobrinha, os seus filhos. Essa é a atitude que todo ser humano tem que ter, crer. Mas o demônio também crê? Vocês concordam comigo? Então não basta só crer. Nós temos que ter atitudes, amigos. E eu quero mostrar para vocês rapidamente, aqui, 8 motivos, rapidamente, do porquê você deve ser batizado. Primeiro motivo, ser salvo. Nós cremos que Jesus pode salvar você.
e todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele acredita que ele é salvo em Cristo Jesus. Segundo motivo, nós podemos ver aqui em Atos 2:38, para o perdão dos nossos pecados. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem 15 anos, levanta a mão. 20 anos. 20 anos. 25 anos, levanta a mão. 30, pelo amor de Deus. 50 anos, acima de 50. Opa, 50 anos de pecado, só pecado. Imagina, se você tivesse uma lista desde o seu nascimento até agora dos seus pecados. 50 anos de quê, irmãos? De pecado. 20 anos de pecado, 15 anos de pecado. Quando você decide pelo batismo, você é perdoado através do sacrifício de Jesus. Você tem um perdão pelos seus pecados. Segundo motivo, terceiro motivo, amigos. Morar no reino de Deus. Agora, para você, é uma nova casa. Você pertence a que reino? Ao reino de Deus. Não o reino governado por homens, mas pelo poder de Deus. O quarto motivo. De acordo com João capítulo 1, verso 12, você agora é filho de quem? De Deus. Gente, não é Covid, viu? É só a garganta seca mesmo. Quinto motivo. Pertencer à família de Deus. Você agora pertence à família de Deus. Sexto motivo do porquê nós entregamos a vida a Jesus, de acordo com Apocalipse 21, verso 27, para ter o nome escrito no livro da vida. Não é só da igreja, não. Do setor Pedro. É do livro da vida. Da vida eterna, amiga. Amém? O sétimo motivo, para não ser lançado no lago de fogo, a todos aqueles que farão o quê? Que recusaram a Cristo, que não creram no sacrifício dele, não se decidiram. Eu tenho uma frase: muitos estarão no lago de fogo, não porque não conheceram a palavra, mas simplesmente porque não se arrependeram. Talvez alguém aqui na igreja, ou que está assistindo aqui a gente, que precisa se arrepender, tomar uma decisão, mudar de vida, assim como a irmã Maria está fazendo, nascer de novo. E o último motivo, Jesus confessar o seu nome diante do meu Pai. E eu queria abrir esse texto para finalizar a nossa reflexão. E eu vou terminar com aquela história que eu comecei do meu amigo Marcos. Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. O verso 32. Mateus, capítulo 10, o verso 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, o que a irmã Maria está fazendo hoje diante da família, da igreja, da internet, confessando que ela crê em Jesus como seu Salvador. E continua dizendo: também eu confessarei diante de meu Pai que está onde? Nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu farei o quê? Negarei diante do meu Pai que está onde? Nos céus. Amigos, isso é sério, não é brincadeira. Nós estamos vivendo em um mundo cheio de entretenimento, cheio de fast food, cheio de flu-flu, mas isso é evangelho. É a sua decisão, é a sua vida, é a dos seus filhos, é das pessoas que você ama. A esperança não está em um governo, em um sistema político.
A esperança está em quem, amigos? Em Jesus. Lembra que eu disse para vocês que eu fiquei com medo de ir na casa do Marcos? Eu abri a Bíblia, eu li todos esses textos para ele. Como é que estava a minha mente? Não estava crendo. Eu pensava que ele ia dizer o quê? Não. Mas, amigos, no final eu fiz uma pergunta. Você aceita Jesus como seu Salvador? Você deseja se batizar? Entregar a sua vida a Jesus? E eu esperando o quê, amigos? O não. Ele olha para mim e diz, sim. Convicto, com certeza, só que na minha mente, eu perguntei para ele, eu fiquei com dúvida. Ele disse sim. Ele disse sim. Aí eu perguntei, você tem certeza? Nunca, jamais, um pastor tem que ter essa dúvida, e eu tive. Eu perguntei, você tem certeza que você quer batizar? Ele falou assim, eu tenho certeza, e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Isso foi no mês de abril. Eu voltei lá novamente, no mês de setembro. Sabe o que aconteceu? Deixou a bebida, deixou os jogos e se tornou diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. A igreja, ela é o agente que a sociedade precisa. Porque ela leva quem para as pessoas? Jesus. Ela leva transformação para um pai, para uma mãe, para uma família. Jesus. A pergunta que eu faço para todos que estão aqui, se há alguém hoje que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o tempo é agora. O momento é hoje. Você tem que decidir, você tem que nascer de novo. Se tem alguém na internet que ainda está indeciso, se tem um jovem, meu amigo, decida, Deus tem planos na sua vida. Decida por Jesus, recomece, largue esses amigos, largue a droga, largue os vícios, saia dessas festas, entre na maior festa que existe, a de entregar a vida a Jesus Cristo. Hoje, uma decisão linda. A irmã Maria Badia vai entrar agora com o pastor e vai provar para todos nós, principalmente para o mundo sobrenatural, que a maior festa, a melhor decisão é a de entregar a vida a Jesus Cristo. Bondoso Deus e Pai, depois de tanto tempo, eis aqui a sua filha Maria Badia, vindo a um leito de águas, para entregar-se ao Senhor e suplicar ao Senhor nova vida. É para perdão dos pecados dela, é para envio dela como missionária, primeiro para sua família e vizinhos, e depois para os lugares mais distantes que o Senhor a mandar, que atendendo à ordem do Mestre, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Uma salva de palmas, festa, maravilha, Deus seja louvado. Façam de tudo para conhecerem Jesus. Em um mundo cheio de mentiras e ilusões, Ele é a verdade que você precisa. Em um mundo onde as pessoas estão morrendo, Ele é a vida. Em um mundo onde as pessoas buscam sentido, Ele é o caminho que vocês precisam. Jesus.